Estamos de volta pela sua TV Câmara com o nosso bate-papo de hoje no programa Nobres Pares. Convidado, Pedro Gomes, vereador constituinte Pedro Gomes. Seu Pedro, como é que foi a expectativa e esse trabalho dessa legislatura que foi a constituinte? Um sonho, né? Até hoje eu me emociono. Foi uma fase importante da minha vida e coincidindo com a elaboração da Constituição Municipal, da Lei Orgânica. E aqui foi palco de muitas iniciativas da Lei Orgânica importantes. Eu até reputo, a mais importante foi justamente uma emenda que nós apresentamos à Constituição Estadual. E essa emenda, inclusive, necessitava ou da maioria dos vereadores, a maioria não, a totalidade dos vereadores, ou um número razoável de eleitores para apresentar essa emenda. Se não me falha a memória, ou se não estou equivocado, foi a única emenda que esta cidade apresentou à Constituição Estadual, foi da minha autoria, que foi justamente criar uma legislação para os bairros cotas. Que seria porque os bairros cotas, que naquela época, não sei hoje, tinha aproximadamente 25 mil habitantes, não tinha uma legislação. O município não poderia adentrar lá dentro, como deveria adentrar, fazia assim alguns trabalhos, mas sem uma autorização legal. É a área do Estado. Né? Sem autorização legal. E o Estado também não se incomodava com a área. Então veio na minha mente, eu apresentei uma emenda à Constituição Estadual, com a finalidade qual? De urbanizar esses bairros, primeiro passar ele para o município, onde há inclusive quem ficou nos bairros cotas, tem a possibilidade de ter até uma escritura definitiva, porque está faltando só uma escritura pública entre município e Estado. Já se tornaram bairros após essa... se tornaram bairros legalizados. Foi quando surgiu a remoção, justamente por isso que o Estado teve que remover algumas famílias em virtude de morar numa área de risco e urbanizar a área que é uma área segura, como foi feito. Lamentavelmente, o bairro onde eu nasci foi Cota 400, os trabalhos técnicos, periciais que foram lá feitos, não deu segurança ao bairro, o bairro teve que ser removido. Mas a área segura, a área está sendo urbanizada, a Cota 200 mesmo está sendo urbanizada. Isso foi colocado uma emenda foi dentro da minha legislatura, surgiu aqui da Câmara. Isso foi o trabalho legislativo, que nós tínhamos essa prerrogativa de entrar com emenda à Constituição Estadual. E fora disso, já completando a sua pergunta, foi um trabalho maravilhoso. Essa Câmara marcou história na elaboração da Lei Orgânica, porque nós tínhamos uma Câmara muito boa, colegas competentes, entendeu? Até níveis de cultura muito bom. Vou até citar exemplo o próprio professor Liberato, que eu reputo ele um rapaz culto, né? Tivemos o Mihalho, professor também de um grande conhecimento jurídico, então foi justamente esses colegas, né, que fez um trabalho, uma lei orgânica, é histórico aqui, porque eu tenho para mim que em outras legislaturas, sem qualquer menosprezo, sem subestimar, eu acho que nós vamos ter muita dificuldade para elaborar essa lei. Foi um período de legislatura mais difícil, uma responsabilidade redobrada? Sentiu peso nos ombros dessa questão da Constituinte? Sem dúvida. A elaboração da lei orgânica, porque as leis orgânicas municipais, elas surgiram com a Constituição de 88, né? A Constituição de 88 deu ao Poder Legislativo, né, que é o segundo poder da nação, poder extraordinário, que é usado 10%. Eu tenho para mim que principalmente as câmaras municipais, os 10% do poder que tem, poder extraordinário. Foi legislador à época com grandes mitos, né? Com Ulisses Guimarães e outros mais. Sem dúvida. Que naquele momento faziam essa transição do país para uma nova Constituição. Uma Constituição
É que aquele velho problema, né? Com o tempo vai surgindo. Mas uma Constituição Federal bem social, bem humanística, né? Até com um pouquinho de exagero, mas bem humanística. E daí surgiu a oportunidade de ter a lei orgânica do município, né? E essa lei orgânica de Cubatão, ela deu outra vida, né? Ela deu outra vida. Ela está precisando de uma reforma, uma Constituição. A cidade né? evolui, tanto positivamente quanto em seus problemas. E com isso... Como a Constituição Federal, né? Federal, própria estadual também, mas essa lei orgânica, respondendo a sua pergunta, foi quem participou, que hoje as homenagens que são prestadas, inclusive com o painel de fotografia que nós temos ali, que lamentavelmente alguns colegas já partiram, né? Mas essa homenagem é muito justa, porque nós trabalhamos muito e foi um marco histórico dessa Câmara. Lembrando que, por ser constituinte, tinha essa atribuição extra, porque além de constituinte ainda tinha que se fazer o trâmite normal do Poder Legislativo. Sem dúvida. As necessidades do dia a dia da Câmara vocês tinham que exercer. E além do mais, foi uma lei muito participativa, né? Nós ouvimos toda a sociedade, nós ouvimos todas as camadas sociais, as sociedades de melhoramentos. Foi assim, foi facultado aos vereadores consultar suas bases. Então teve vereador, inclusive eu, que andamos consultando até individualmente, fazendo fichinha de sugestões. Foi uma coisa maravilhosa. A bancada era composta por 3 vereadores, era isso? Pedro Gomes, Clermont Castor e a Suzete Miranda. Não, Suzete nós começamos com 5. 5 vereadores. Mas depois houve uma pequena dissidência, mas é dissidência até por falta um pouco de experiência. Provavelmente eu não teria saído do PT, porque é loucura deixar um partido. Você tem que melhorar o partido, certo? Mas não deixar o partido, né? Mas aí o que acontece? Aí nós saímos eu saí primeiro do PT. Eu não vou aqui relatar a história, porque até eu me sinto mal em relatar a história. Eu saí do PT. Foi quando nós fundamos o PSDB em Cubatão. Nós que fundamos. Eu fui, inclusive, o primeiro presidente eleito pelo PSDB, certo? Pela militância, pelo diretório do Isso PSDB. foi em 89? Foi em 89. Eu fui eleito, viu, pela militância do PSDB. Eu fui o primeiro presidente. E foi bacana, porque o PSDB tinha mais ou menos uns 300 filiados ou 400, nós elevamos para 7.000 na minha gestão de 2 anos. Chegou a ser um dos partidos que mais teve filiados na cidade de Cubatão. Foi. Isso constatado pelo cartório eleitoral. E as melhores convenções foram nós que fizemos. E só tinha eu e o Clermont. Os 2 foram para o PSDB? Os 2 primeiros. E não fomos eleitos, eu nunca fui eleito pelo PSDB, mas nós 2 fomos para o PSDB. Fomos para o PSDB. Mas lembra quais eram os companheiros de bancada do inicial PT na época? Ah, sim. Eu, Suzete, Mário Gosch, Moacir e Clermont. Com essa dissidência, o PSDB se instalava na cidade de Cubatão. Aí nós nos instalamos em Cubatão, eu e o Clermont. Já era digamos, um prelúdio, afinal de contas era do PDS. O PDS virou PFL, aí migrasse do PDS para o PT, quer dizer, aí depois já era uma retórica do Pedro, vamos sair, vamos formar uma coisa nova. Na verdade, eu acredito que o Clermont sim, Clermont não tinha uma tendência de PT. Acredito que eu, quando era PT, eu sim. Porque eu adorava conviver com aquele pessoal, sentar no banquinho de madeira. É minha origem. Clermont, Dorival era companheiro de PT, gosta? Grande companheiro. Grande amigo. Grande companheiro da época do Partido grande amigo. Foi uma pena o Dorival não ter sido eleito. Depois ele se perdeu na contingência do caminho. Mas é uma pena o Dorival, a origem do Dorival, a pessoa que ele é, entendeu?
dentro do Legislativo, naquela época, durante mexe, esse mandato? Não, mexe porque a militância não gosta, né? A militância, ninguém gosta de perder seu líder, né? Eu acho que foi uma atitude equivocada minha. Eu não devia ter saído do PT, não. No PSDB também fez história, foi o Mas primeiro eu estou presidente. no PSDB. Até hoje? Eu estou. Se manteve no partido? Não, fui candidato na última eleição. Dentre os amigos da legislatura, já falou o nome do Clermont, do ex-prefeito Clermont Silveira Castor, e também de alguns outros. Embates, aproximações, momentos históricos. Não, teve muitos. Teve muitos porque nós temos uma administração dinâmica, que o Ney é uma administração, né, aquele jeito do Ney Serra, dinâmica. Teve muitos, mas sempre dentro de um clima democrático. Eu fui muito feliz aqui, né? Meus colegas, um respeito, um carinho. Agora é lógico que cada um defendia a sua tese, mas sempre com respeito ao público, né? É gostoso quando vê essa Câmara aqui lotada, eu ficava feliz. A emoção de estar aqui de volta nesse programa? Muito. Para mim, eu não voltei porque não houve uma oportunidade. Primeiro, eu fiquei 8 anos como secretário municipal, eu não quis sair candidato por uma questão ética, né? Acompanhando o prefeito Clermont. Ética. Eu ia criar um tumulto pela minha profissão com Clermont se eu saísse candidato. Depois a minha advocacia, que é o meu forte é advogar. Né? Fiz 40 anos de profissão ano passado. E parabéns. Muitas ações, me tornei em Cubatão assim um polivalente, porque o cara chega, olha doutor, eu estou com esse problema jurídico, quero me separar, tem um problema na minha casa, meu filho está preso, você tenta ajudá-lo e com isso eu tenho que estudar. Tem uma defesa tributária para fazer, então eu gosto da advocacia, eu sou muito estudioso. Nesses seus anos de política, e principalmente nesses 4 anos que esteve nessa Casa de Leis, aquilo que marcou o Pedro, um sonho, uma realização, ou algo que acredita que ainda está por vir? Olha, o que me marcou muito, foi a grande tristeza de os legisladores não se prepararem para legislar. Porque o legislativo, principalmente o legislativo municipal, e não é culpa deles, não é culpa de nenhum elemento que chega aqui, é culpa do sistema, porque a Justiça Eleitoral deveria preparar o candidato. Ele deveria saber, o candidato a vereador, ele deveria saber que ele tem que se atualizar quanto à Constituição estadual, certo? A lei orgânica do município, o regimento interno da Câmara, certo? A lei de orçamento, a lei de diretriz orçamentária, a lei de plano plurianual, são coisas fundamentais. O plano diretor, ele teria que se atualizar, certo? E não é diploma. Não é diploma, porque nós temos, com o devido respeito, e aqui nem mexeram na trajetória política. Mas o maior exemplo dessa nação chama-se Lula. Que o cidadão pode ser um autodidata e dar conta do recado. Lamentavelmente, aí se despreparam. E se paga um preço alto, porque com a Constituição Estadual, o Legislativo tem um poder extraordinário, que poderia ajudar muito o Executivo. Não se atrelar a miscuinhas, entendeu? A coisinhas pequenas que levam tempo, entendeu? Mas ele pode ser um fiscalizador, ele pode legislar desde que a ponte que tenha como suprir o orçamento, ele pode legislar em todos os sentidos, né? Que ele tem que apontar a dotação, mas ele pode legislar. Enfim, é muito amplo o legislativo. Então, se apega em coisas, se perde muito tempo disso aqui. Como foi um trabalho maravilhoso que nós citamos agora anteriormente, a lei orgânica do município. Isso sim, isso é um trabalho do legislador, né? Senhor Pedro, nós já estamos chegando ao finalzinho desse programa. Eu queria suas considerações, suas palavras finais ao nosso telespectador.
Eu só quero aproveitar o ensejo e agradecer esse convite a todos os técnicos aqui presentes. Agradecer particularmente a você, que você, Márcio, já é meu amigo há muito tempo. Desejar um futuro promissor para Cubatão, porque Cubatão é uma cidade diferenciada, entendeu? Eu vejo o crescimento de algumas cidades aqui próximo, né? Praia Grande, por exemplo, que não tem o orçamento que nós temos, tira leite de pedra, que tira leite de parte imobiliária. Então, com o orçamento que nós temos, eu queria ver Cubatão mais desenvolvida no seu ensino. Nós tínhamos esse campus universitário de Santos, deveria ser Cubatão, né? Nós temos aqui uma escola de tecnologia, com essas indústrias todas aí. Um trabalho para que você produza empregos de forma mais concreta, entendeu? Numa sintonia entre indústrias e poder político, entendeu? Dá uma atenção melhor à urbanização da cidade, enfim. Eu não quero culpar aqui nenhum prefeito, porque o desacerto vem há longos e longos anos. Digamos que o acerto virá ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Então, para encerrar aqui, eu só desejo muita paz, muita felicidade, que Deus me dê alguns anos de vida ainda, para que eu possa completar esse sonho, porque eu, na verdade, eu fui assim um agraciado por tudo isso, viu? De ter a amizade de vocês, o carinho, de vir nessa casa aqui de cabeça erguida, feliz. Então, eu só tenho que agradecer. Nós é que agradecemos a presença aqui hoje conosco no programa Nobres Pares. E assim vamos encerrando mais um programa Nobres Pares. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua atenção. Continue na programação da sua TV Câmara de Cubatão. E até o próximo programa, se Deus quiser.